Olá, boa noite. Eu sou Carolina Fontana, sou orientadora do ensino médio do Colégio Dona Clara. Hoje nós temos mais um encontro, mais uma conversa sobre profissões. E o nosso convidado de hoje vai falar um pouquinho sobre o curso de administração. Nós vamos conversar com uma pessoa que hoje, depois de alguns anos de formados, já muito bem consolidado no mercado, vai contar um pouquinho da sua trajetória, vai contar um pouquinho de como foi a escolha profissional e hoje como é atuar, não só falando do curso de administração, mas das especializações, né, que esse profissional foi buscando para poder desenvolver a sua carreira. Nós vamos conversar hoje com o Pedro Guerra. O Pedro trabalha na maior empresa de alimentos do mundo. Acho que o Pedro já está aí, vamos ver se ele já nos mandou uma solicitação ou se nós vamos convidá-lo. Deixa eu ver o Pedro, está chegando. Vamos chamar o Pedro agora. Joia. Conversar um pouquinho conosco, trazer um pouquinho da sua experiência para os nossos alunos. Ei, Pedro! Olá, tudo bem? Tudo jóia, querido? Tudo jóia. Eu estou aqui, lamentavelmente, curiosamente, sofrendo com o setup da tecnologia, né? É, Acho que a primeira experiência minha aqui no Instagram com esse modelo de live, né? Aham. Então, estou aqui me ajustando ainda, né? O meu Mas telefone. por enquanto tá perfeito, a imagem tá bacana, o seu som também. E eu vou te contar que nós vivemos alguns momentos aí nesse percurso desafiadores, né? Contar com a tecnologia às vezes nos deixa um pouco vulneráveis, né? Mas vai dar certo esse bate-papo, viu, Pedro? Gostaria, antes de Não, legal. começar a te ouvir, queria te agradecer, viu? Pela disponibilidade, por aceitar conversar conosco. Comecei dizendo aqui que você vai falar da sua escolha profissional, mas a gente sabe, né, num bate-papo rápido que nós tivemos, que o curso de administração foi a porta de entrada, né, para a sua trajetória. Você tem muito para poder contar para o nosso aluno sobre essa experiência, né? Como é fazer uma escolha que a gente sabe que é muito importante, nós valorizamos a importância disso, mas ao mesmo tempo sabemos do peso dessa escolha quando se é tão jovem, né? E você ressaltou isso na conversa que nós tivemos e eu achei muito bacana a forma como você disse. Então, primeiro te agradecer e aí eu já queria te perguntar, como foi para você ensino médio? Você me disse que não fez o ensino médio tradicional, né? Queria que você contasse como que foi a escolha. E aí, pessoal, o Pedro vai citar que a escolha dele, que foi um curso técnico, mostrou para ele aquilo que ele não queria. Foi isso, Pedro? É bem por aí mesmo, né? Eu tive um desafio diferente, né? Porque a maioria das pessoas ali com 17, 18 anos vão escolher o curso que vão fazer na faculdade e estão ali com aquele compromisso de escolher a profissão, né? Imagina ali Uhum. 17, 18 anos de idade, a hora que eu olho para trás, né? Eu com 17, 18 anos, eu não sabia nada da vida ainda, né? E hoje ainda também não sei, tá? Então, não é agora com 40 que mudou muita coisa, não. Acho que a gente está sempre aprendendo, né? Mas ali com 14 anos de idade, eu estava fazendo a opção de ingressar numa escola técnica, né? Fiz ali um Uhum. cursinho preparatório, passei no Cefet e no Coltec, né? Uma influência muito forte do meu pai, acho que eu sou muito grato a ele por isso, né? Ele meio Uhum. que determinou que eu iria para a escola técnica, ele vinha da escola Aham. técnica, ele tinha essa experiência, né? E a fala do meu pai naquela época era o seguinte: olha, se tudo der errado, quando você tiver 18 anos, você tem uma profissão, né? Aham. Então isso pesou bastante, né? Mas como você comentou, né? Como a gente falou mais cedo, a escola técnica ela me serviu para eu saber que eu não queria ir naquela direção, né? Então sempre gostei muito de exatas, né? Sempre foi uma área forte minha,
né? E eu achava que ia ali para a área do técnico em eletrônica, né? Que era uma coisa que eu tinha alguma afinidade também, seria um caminho, né? E foi interessante, porque depois de 3 anos de curso, por exemplo, ao contrário do meu irmão, que saiu do curso técnico e foi cursar engenharia, né? Para mim ficou muito claro, eu falei assim, cara, não vou para engenharia, não é esse o meu caminho, né? Vou numa linha diferente e queria ir para a área de tecnologia, né? Já caminhar numa direção diferente, mas acabei indo em direção. E tem outras coisas interessantes, né? A gente vai puxando Mas pela memória aqui. Mas vamos lá, nós temos tempo e nós vamos temos. tentar de uma maneira estruturada ir contando essas histórias, né? E a sua experiência é muito bacana, porque você trouxe algo que a gente percebeu no bate-papo com os nossos convidados, que muitas vezes a gente imagina que aquela é a escolha da vida, e aí ao entrar numa graduação, você um pouquinho antes percebeu que não era a escolha, só que você disse aí algo interessante, que você pensou na tecnologia, mas não entrou diretamente no curso de graduação da área de tecnologia. E por que foi a escolha pela administração? O que levou para essa escolha, se você já pensava na tecnologia? Então, vamos lá, né? Eu tenho uma coisa que eu não tinha te contado, né? E acabo de lembrar aqui, tem muito tempo isso, né? Já são 20 anos, né? Mas antes de fazer administração, eu fiz um vestibular para sistemas de informação, né? Eu fiz 4 semestres de curso, né? E ali dentro de sistemas de informação tinha uma disciplina que era uma disciplina de programação, né? Aham. E tinham 3 coisas super chave assim dentro dessa disciplina, né? Eram estágios ali de conhecimento. Então eu passava do primeiro, passava do segundo, a hora que chegava ali em vetores e ponteiros, né? Lembro muito claramente disso, era uma parte ali do conhecimento, né? E eu reprovei 3 vezes nessa disciplina. Né? Eu falei, cara, sistemas de informação não é meu caminho, eu vou para outra linha, né? Mas Você quando eu fez, fui para antes da administração, você fez o vestibular, 4 períodos, e percebeu também que não era esse o caminho por enquanto, né, Pedro? Por enquanto, né? Mas olha que interessante, né? Quando eu fiz o vestibular para sistemas de informação, né? Eu já tinha ali no fundo que eu queria administração, né? Eu fiz um vestibular para administração no Centro Universitário UNA, era o curso que eu queria, né? Era um curso de administração com foco em sistemas de informação, então ele formava administradores que seriam gestores de negócio de tecnologia. Era o que eu queria fazer, era o que eu queria fazer Entendi. muito. E meu pai, naquela época, ele falou, olha, você não vai estudar no Centro Universitário UNA, né? Você não vai estudar no Centro Universitário UNA, você vai para uma faculdade de primeira linha, né? Os nossos pais têm isso, né? Então, assim, a faculdade de primeira linha na cabeça dele era Federal e PUC, né? Entendi. E, e aí, poxa, eu fiquei naquele dilema, né? O que eu faço, né? Mas o Passei. curso que você queria estava nessa Estava universidade, em outro porque tinha. lugar, era o curso de administração, com ênfase em sistemas de informação, era o curso para formar administradores para negócios de tecnologia, era o que eu queria. Né? E ali Tá. eu já estava com 25 anos de idade, eu já tinha feito técnico, eu já tinha trabalhado uns 4, 5 anos na área de tecnologia, né? Então fui trabalhar ali como técnico de informática, né? E o meu curso foi uma escolha já madura, né? Mas eu sofri uma influência muito forte do meu pai para ir para uma outra direção. Né? Eu não vou falar que eu perdi 2 anos da minha vida, né? Então meu pai teve algumas coisas certas e algumas coisas muito erradas na minha trajetória, né? Acho que o curso técnico foi muito certo, né? O direcionamento para que eu fizesse sistemas de informação eu acho que foi muito errado, né? Uhum. Mas tudo na vida é aprendizado, né? Acho que Com a gente tem que olhar certeza. para trás com um pouco de bondade, porque a gente tem que tirar esses aprendizados positivos, né? E, na Mas verdade, teve a gente isso, sabe né? também que essa influência familiar, a intenção é fazer com que dê certo. Mas, de Claro, qualquer forma, eu acho importante o que você está dizendo, porque eu não sei se faltou naquele momento ou não, mas o que a gente tem dito muito para o nosso aluno, o Pedro, é a necessidade de você olhar para dentro mesmo e pensar nessa questão da habilidade, até para que você consiga argumentar diante de uma influência tão forte, né? exato. E isso é fundamental. Você me disse
isso hoje, a gente conversou rapidinho, e é ótimo que tenha sido muito rapidinho, porque vem surpresas como essa que você está me dizendo agora, é a importância que você sabia que a administração ia te levar para esse caminho, que é essa gestão aí que você vai contar para a gente. É muito importante ressaltar a importância de olhar para dentro, né? O que que eu realmente tenho habilidade ou aquilo que eu acho que tenho, eu descubro que não. E ter coragem para E isso. a gente vai construindo isso na nossa trajetória, né? Todo mundo, quando é criança, sonha ser alguma coisa. Algumas pessoas vêm com essa construção aí durante toda a sua jornada, e a hora que chega ali, fala assim, puxa, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, né? E tem os outros casos também, onde você vem de uma família de advogados e o seu pai quer que você seja advogado, né? Sim, E essa pressão familiar, ela acontece. Meu pai queria muito que eu fosse engenheiro, né? E, cara, o entendi. curso técnico falou para mim claramente, não vai para engenharia que não é teu caminho, né? Sim. E aí, Então, é depois difícil desses 2 também. anos, desses 4 É, períodos aí, você resolveu migrar para a administração? Foi logo após essa foi, experiência? foi interessante, né? Porque ali naquele momento da escolha dos sistemas de informação, eu sofri uma pressão financeira, né? Eu não tinha grana para pagar minha faculdade. E meu pai falou assim, olha, eu pago se for essa. Eu falei assim, então tá bom, se é essa que você paga, eu vou para essa, né? Mas depois de 2 anos ali no caminho que eu sabia que não era o caminho correto, eu falei, cara, tô no caminho errado, eu já tinha condições, e aí eu bati na mesa. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, não vai me ajudar, não? Ok, eu vou custear por conta própria. Então eu tinha meu salário, ia me sacrificar ali por alguns motivos, né, de algumas formas, mas eu bati na mesa. Falei assim, cara, eu vou na direção do que eu quero, né? Aham. E foi interessante, eu acho que são 3 passos, né? O curso técnico que me disse o que eu não queria, um caminho de influência do meu pai que me levou numa direção errada, mas me trouxe alguns aprendizados importantes, né? Uhum. E por fim, a administração, né? Que para mim não foi fim, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Depois da Exatamente. administração ainda vieram algumas especializações, né? É, Hoje eu não digo que eu sou administrador, eu sou gestor de projetos, né? Mas vamos lá, nós vamos chegar nisso. Mas aí você falou que você, então, bateu na mesa, né? E esse bater na mesa, eu tenho certeza que foi um momento assim, agora deixa eu tentar aquilo que eu acredito. Como que foi o curso, a graduação? Porque nós ouvimos de alguns convidados algumas experiências muito positivas, outras não. Como que foi no seu caso, que havia uma expectativa e havia uma experiência daquilo que você sabia que, o que não queria? Como que foi isso, Pedro? Eu acho que eu tive uma graduação legal. É diferente, né? Quando você faz uma faculdade com 18 anos, quando você ingressa na faculdade com 18 anos de idade, ou quando você ingressa na faculdade com. Eu comecei a fazer administração, eu já devia ter ali uns 25 anos de idade, mais ou menos, Aham, né? aham. Então você tem outra maturidade, você tem um outro momento, né? Eu já trabalhava, então eu já tinha ali uma trajetória profissional, né? E eu acho que eu consegui aproveitar muito bem a faculdade, né? Porque eu conseguia pegar aqueles conhecimentos e de alguma maneira traduzir para o meu dia a dia. Uhum. Tudo bem, eu era um técnico de informática e tudo mais, mas o que você aprende dentro de gestão, né, vamos falar amplamente da coisa, são conceitos que são úteis para você no seu dia a dia, né? Uhum. Então, eu tive uma faculdade de menos festas, né? Todo mundo vê ali a faculdade ali como um momento ali, poxa, é o auge da juventude, né? Você está ali com 18, de 18 a 23 anos de idade, é o seu momento áureo, né? Aham. Vamos dizer assim. Mas, então, assim, não Mas você tive já uma entrou com faculdade. uma certa maturidade, e além da maturidade, veio essa experiência profissional. Porque você já estava trabalhando em uma área, né? Verdade. E o curso de administração, você migrou de área ou você manteve esse lugar que você já estava? Como que foi isso? Assim, é interessante, né? Porque as minhas graduações, elas caminharam junto com a minha trajetória profissional, né? Uhum. Então, logo que eu formei na área técnica, eu comecei a trabalhar como técnico de informática. Trabalhei como técnico de informática durante 6 anos, né? Depois disso, eu comecei a trabalhar como técnico de planejamento, né? E aí sim, eu comecei já em coisas que estavam mais ligadas para a área de administração. Uhum. E
E aí eu fui buscar a faculdade, né? E aí eu fui buscar a faculdade. Então, eu já trabalhava ali, né, como administrador, né, e fui fazer a graduação por causa disso, né. Mas é engraçado, né, tem uma outra coisa interessante na trajetória profissional, porque eu trabalhava na área técnica de TI, né, e eu queria mudar de área, queria ir mais para próximo da administração, e a hora que eu mudei de empresa, né, quando eu fui trabalhar na Vale, o meu objetivo era ir pesado para a área de administração, mas eu tinha toda essa bagagem de tecnologia. E aí eu comecei na Vale a fazer implantação de projetos de tecnologia. Então, e aí começou um outro direcionamento da minha carreira, né? Então, assim, eu já adorava gestão, eu adorava fazer as coisas acontecerem, né? Aquela coisa de princípio, meio e fim, queria ter uma ideia e fazer aquilo ali virar um produto e entregar, né? Era uma coisa que eu amava, e aí eu comecei essa inclinação para a área de projetos, né? E aí a administração foi ficando em segundo plano. Como que você conseguiu conciliar? Porque, na verdade, você conseguiu absorver muito do curso de administração. Mas, como você mesmo disse, a sua trajetória profissional foi te levando para um outro caminho, não tão distante, mas não exatamente dentro da administração. Como que foi conciliar isso aí? O que de importante ou o que da administração permanece na sua trajetória? Eu acho que eu fui me especializando, né? Então, assim, a administração ela é um curso multi, né? Então, você pode ir ali para a área financeira, você pode ir para uma área de gestão geral, né? Você pode ser um generalista dentro da administração, você pode ir para uma área de marketing e comunicação, também te permite, desde que você especialize, né? E eu fui ser um gestor generalista, né? Mas numa especialidade de projetos, né? Então tinha lá todo o meu conhecimento técnico de tecnologia, toda a minha bagagem acadêmica de administração, né? E eu juntei essas duas coisas para ser um gestor de entrega de projetos. E aí fui buscar minhas outras especializações, né? E como que foi? Porque é muito bacana quando a gente percebe que o aprendizado, o conhecimento, a gente não perde nunca, né? Nunca. Então, você está falando, inclusive, de alguma coisa que você trouxe lá do seu ensino médio, que, na verdade, foi técnico, né? Então, você conseguiu trazer esse conhecimento e agregar a uma trajetória profissional. E realmente isso acontece, né? A gente vai sendo levado para aquilo que a gente viveu e tem habilidade para isso. E aí você falou de outras buscas. O que eu acho muito bacana, e a gente tem ressaltado muito, Pedro, é não parar. É esse movimento pelo conhecimento, pela necessidade de atualização. E a gente vê isso cada vez mais gritante, né? A gente precisa se manter ativo no mercado. Como que é isso hoje para você que saiu da administração, entrou aí aos 20 anos, segundo o que você me falou? Como que é ficar ativo diante de um mundo em constante evolução? Eu tenho um curso técnico, um curso superior, duas especializações e um MBA, né? Então, é bastante coisa aí na minha trajetória. Com Mas antes de eu certeza. ir para isso, deixa eu aproveitar uma coisa que você falou logo no início, né? Porque uma coisa que eu aprendi no curso técnico, que eu carrego para a vida, é a minha capacidade de resolução de problemas, né? Análise de causa raiz, pegar problemas grandes e quebrar em coisas pequenas. São coisas que eu lembro das minhas aulas de laboratório de resolução de problema em bancada de teste, né? Então, quando eu falo que eu olho para o meu passado com certa bondade, né, e reconheço os aprendizados, né, nessa trajetória que teve, lógico, uma série de curvas, né, eu aprendi muita coisa boa, né, Com e eu certeza. venho carregando isso, né. Eu sou um administrador hoje? Sou um gestor de projetos, sou um técnico também, né. Então, são credenciais e coisas e comportamentos que eu adquiri na minha jornada e que eu carrego para a minha vida, né? É Que inevitável, foi construindo né? esse Pedro profissional aí, que foi se completando com esse tanto de pedacinho, né? E é muito legal quando você fala de resolução de problemas, porque esse é um papel muito fundamental do gestor, né? É fazer com que os processos sejam implementados e, ao mesmo tempo,
pensar em soluções para processos também, né? Exato, e é interessante, né, porque eu escrevo isso lá no meu, eu fiz ali uma descrição profissional, né, e criei ali um que a gente chama de elevator pitch, né, aquela, como que eu me venderia dentro de um elevador, né, se eu entrar dentro do elevador e alguém me perguntar, poxa, o que que você faz? Né? Aham. E lá eu falo, né, eu ajudo as organizações a entenderem suas dificuldades, traduzo isso em necessidades reais, que possam ser implementadas através de projetos, né? Cara, a gente não pode perder isso, né? A trajetória acadêmica, profissional nossa, ela é construída no decorrer do tempo, né? E aí voltando lá no tema anterior também, né? A gente não pode parar, né? Porque a gente traça um caminho, mas a graduação ela não acaba, né? Ela não é o Sim. fim da sua jornada. É inevitável que você vai começar a trabalhar e você vai ter novas descobertas. As novas descobertas podem te levar para caminhos completamente diferentes, né? Uhum. Poxa, dentro da minha empresa hoje tem um cara que é biólogo e ele é líder da área de inovação. Poxa vida, né? O que que um Ele nunca biólogo pensou está nisso lá fazendo? atrás, com certeza, né? O que que um biólogo está fazendo dentro de uma empresa de alimentos, né? Aham. A gente pode pensar, mas os caminhos vão sendo mostrados para a gente, né? E eu acho que você tem que ir aproveitando essas oportunidades, né? E é E muito não parar bacana. nunca, buscar conhecimento o tempo todo. E quando você fala disso, você fala de uma habilidade que é uma habilidade do século XXI, que é flexibilidade. Né? A gente precisa ter essa flexibilidade, essa condição de se adaptar a essas mudanças e aproveitar oportunidades. O que vem muito de coragem também, né, Pedro? Eu acho que a gente não pode deixar de incentivar e de dizer para o nosso aluno a importância, né, do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, de você perceber quais são as suas, talvez, limitações, e a gente às vezes coloca isso como uma característica imutável, e não são habilidades que podem ser desenvolvidas. Você É, concorda? concordo muito, né? E é interessante o papel da escola nesse sentido, né? Quando a gente olha ali para o ensino tradicional, né? A escola que eu frequentei, ela não tinha ali lições de empreendedorismo, não tinha lições de planejamento financeiro, né? Que eu vejo que são coisas aí que o Dona Clara tem dentro da grade curricular. Né? Sim. Então, eu acho super legal esse papel que a escola começa a ter no desenvolvimento não somente acadêmico, né? Vocês estão preparando os seus alunos, né? Minha filha, né? Minha filha é aluna aí do Dona Clara, Isso. tá lá no ensino infantil, né? Aham. É, mas assim, a hora que avançar ali para o ensino médio, né? Eu sei que a escola vai estar preparando ela, né? Para outras coisas que, poxa, na minha idade eu não tive, né? Sim. E são coisas importantes. Poxa, o mercado hoje, o mercado de trabalho, na verdade, o mundo, né? Vamos, antes do mercado de trabalho, né? O mundo no qual a gente vive demanda da gente tudo isso, resiliência, né? A capacidade aí de se adaptar diante de problemas, né? Demanda da gente empreendedorismo, criatividade, né? E é interessante, né? Porque eu falo isso da minha geração e eu acho que a geração que está vindo tem isso muito forte, né? A gente não tem convivência com problema, né? A geração do meu pai passou dificuldades, né? Famílias grandes, passou por crises financeiras muito grandes, né? Quando eu olho para trás, eu estou aqui experimentando a minha segunda crise, né? Eu tive uma primeira crise no momento da crise econômica do nosso país, que eu fiquei quase um ano Aham. desempregado, né? E agora a gente está passando essa crise de saúde, né? E isso é Que uma acaba oportunidade sendo uma gigante, crise né? de saúde que tem afetado todo outros sistemas, na verdade, né? Sim, é uma oportunidade gigante, porque a gente está aprendendo um tanto de coisa com isso, né? E essa turma jovem, né, enfrentando essa dificuldade, é, vai, é, vai estar inserida na sociedade com outras percepções e outros aprendizados, que são importantíssimos.
quando você falou dessa questão do movimento. Nós estamos vivendo uma situação, a geração desses alunos, e a minha também, vivendo, mesmo já na fase adulta, né? Vivendo desafios que o que a gente viu não dava para ficar parado. Né? A gente precisava dessas habilidades, inovação, criatividade, busca para resolver problemas, e nós tentamos fazer isso o mais rápido possível. E isso é algo que tem sido percebido pelo nosso aluno e pelas famílias, né? A necessidade de se entender que o contexto desafiador precisa ser enfrentado, e o movimento a gente tem que enfrentar, sabendo que nós vamos ter, para algumas famílias, um desafio maior, para alguns alunos um desafio maior, mas o trabalho é esse, é não parar. E é isso que o colégio tem buscado. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, né? A gente tinha um momento para falar de profissões com os nossos alunos completamente diferente desse, né? A gente levava em feiras de profissões, em mostras de profissões, e aí veio essa proposta, e é uma proposta que eu posso dizer, a gente não vai perder, porque a gente tem percebido a riqueza eu queria até desse momento. eu queria deixar um reconhecimento aqui para vocês, né? Eu busquei o Colégio Dona Clara proativamente para me oferecer, né? Eu vi um post, né, falando sobre a live das profissões, né? E eu falei, cara, que iniciativa fantástica, né? Porque eu me vi lá atrás, né, no momento que eu estava fazendo a minha escolha, e eu não tive acesso a todas essas informações. E, poxa, que fantástico, né? Você pegar profissionais que estão dentro da área e trazer esses profissionais aqui para falarem dos seus aprendizados, das suas dificuldades, das suas próprias experiências, né, das suas trajetórias, né? Então, assim, parabéns demais aí pela iniciativa. Obrigada. E é tão bacana, Pedro, porque quando a gente vai a uma mostra de profissão, a gente vê aquele curso e a história daquele curso, o que é fundamental, o que você fez quando buscou administração. Você estudou o curso, foi lá e falou, eu quero isso. Apesar de não ter sido o primeiro caminho. Só que aqui a gente consegue trazer o profissional para falar do curso e muito mais disso, desse caminho, dessa busca incessante por um lugar que você gostaria, que você trilhou. A verdade é essa, né? E você hoje ocupa um lugar, eu queria que você falasse um pouquinho disso, da sua profissão hoje, porque você tem o curso de administração, é um administrador junto com o técnico, um gestor, porque você foi agregando saberes, né? Aquela escolha lá da juventude. E aí, o que eu tenho para te dizer? Que lugar é esse que você ocupa hoje? Porque você trabalha hoje na maior indústria de alimentos do mundo. E como é viver isso? E aí eu não posso perder a oportunidade de te perguntar. Como é viver isso nesse momento em que o mundo inteiro passou por uma transformação? E aí? Como que é a resolução de problemas que você lembrou da bancada agora nesse contexto aí tão desafiador? Eu acho que esse contexto de pandemia, acima de tudo, tá nos forçando a pensar diferente, né? E eu acho que, acima de tudo, também está nos tirando limitadores. Hoje, eu estou viajando essa semana, né? Eu vim para Ribeirão Preto para uma sessão de planejamento estratégico com a liderança do escritório onde eu trabalho, né? E a gente estava falando ali um pouco dos nossos aprendizados durante o ano, né? Poxa, nem nas nossas melhores hipóteses a gente imaginava que conseguiria pegar ali 600, 800 pessoas e colocá-las todas para trabalhar remotamente e continuar entregando resultado sem nenhum impacto operacional. A gente nunca imaginou que isso seria possível, né? E hoje, depois aí de 6, 7 meses trabalhando nesse contexto, né, a gente está pensando coisas completamente inovadoras. Então, de implementar trabalho remoto como um modelo operacional, de ter o nosso centro em Ribeirão Preto, contratando pessoas de outras cidades e sem precisar ir no escritório, né? Então, tem muita coisa fantástica aí acontecendo dentro da minha empresa, obviamente, mas eu acho que dentro de todas as empresas, né? E Falando um isso é algo que pouquinho nós da... somos levados, né, Pedro? Assim, não, a empresa que às vezes não se movimentou, não encontrou um caminho imediato, sabendo que a interação humana é fundamental, sabendo que a socialização é o que mais a gente tem sentido falta, a gente sabe de tudo isso, essa limitação do contato é algo que tem trazido prejuízos também emocionais, mas existem possibilidades. Eu acho que esse é o grande segredo, existem possibilidades.
Definitivamente nada substitui ali o nosso contato físico, né? A gente, eu acho que faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso jeito de ser, a gente sente muita falta disso, né? De interagir, de sentar, tomar um café, de trocar ideia, né? Mas por outro lado a gente está encontrando formas diferentes. Sim. E o mais engraçado nessa história é que a gente está conectado em alguns momentos, pelo menos dentro do ambiente profissional, isso tem acontecido bastante, até mesmo com mais intensidade, né? Então a gente criou ritos, criou momentos ali onde obrigatoriamente a gente encontra, porque a gente sabe que se a gente não criar esses espaços, as conexões acabam não acontecendo, né? Então a gente está pensando muita coisa diferente. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente aprender. E o que você marcou na sua trajetória para a gente como algo fundamental é que você não parou de buscar, né? E você foi buscando aquilo que você sabia que era o seu caminho. Quando você fala daquilo que eu imaginava que seria o ensino lá do técnico, e aí eu vi que não era, eu fui buscando um caminho, e é essa mensagem que a gente tem que deixar mesmo para o nosso aluno, que os desafios eles vão surgir independente, às vezes, daquilo que a gente projetou, né? Quem projetou esse ano tão desafiador? Né? E a gente precisa se reinventar. Eu acho que fica a sua história profissional, como você disse, hoje você gerencia a América Latina, como que é? Você me contou rapidinho, conta hoje o lugar que você ocupa para a gente ter uma dimensão de tanta gente envolvida ao mesmo tempo. Eu recém mudei de área, estou responsável por uma coisa que chama gestão de portfólio, né? Então, a gente tem ali a disciplina de gestão de projetos, né? Mas a gestão de projetos ela é uma atividade bastante operacional, né? Uhum. Acima da gestão de projetos, você tem ali a gestão de programas, que são projetos um pouco mais estratégicos, e a gestão de Uhum. portfólio, ela está olhando no nível super estratégico da companhia, todo o investimento que está sendo feito dentro da empresa, né? Então, hoje eu sou um gestor de portfólio olhando para a América Latina, então tenho uma atuação global, mas muito mais focada em América Latina. Eu tenho pares que estão trabalhando em todo o mundo, nas diversas regiões que a gente tem no planeta, né? Mas estou focado aqui na América Latina e trabalho com pessoas de todos os países, não é a América do Sul, né? Essa América que fala espanhol mais Brasil, né? Então você é um super administrador, porque administra muita gente ao mesmo tempo e fazendo uma gestão que hoje é fundamental mais que nunca a gestão de pessoas, né? Sim, assim, e é muito legal isso, né? Porque na minha função eu não sou chefe de ninguém, né? E por outro lado, a gente tem ali dentro dos comportamentos da nossa empresa, né, o entregar resultados através das pessoas, né? Então é curioso isso, porque eu não sou chefe de ninguém, mas no final do dia eu tenho que garantir que está todo mundo entregando o seu resultado ali, né, dentro do que tá previsto. Então, é bem desafiador, é bem interessante isso, né? E aí vem um outro aprendizado, Pedro, só te interrompendo, que é a colaboração e a cooperação, né? É o que a gente precisa trazer para o ambiente de trabalho, é o que a gente tenta levar para a sala de aula, né? Muito mais do que uma competição, é algo que nós precisamos fazer, liderar, uma liderança quase que servidora mesmo, né? Um servindo o outro para que o objetivo final seja entregue. a gente hoje estava falando de colaboração proativa, né? E eu acho isso tão legal, porque às vezes você está vendo o seu colega passando por uma necessidade, por uma dificuldade, e você não se manifesta, né? Você fica ali esperando ele pedir ajuda para que você vá lá e ajude, né? Então você proativamente ter essas percepções, poder chegar e ajudar é muito legal. Mas deixa eu voltar Por numa coisa que você favor. falou antes, né? Porque eu acho que tem uma outra mensagem super interessante, né? Eu comentei ali no bate-papo contigo, né, que eu tive uma trajetória profissional bastante diversa, né? Aham. Então, eu trabalhei na Vale, né, a terceira maior mineradora do mundo. Depois eu trabalhei numa empresa indiana de serviços, né? Mas tem algumas coisas interessantes e bem malucas da minha trajetória, né? Eu fui voluntário na Copa do Mundo,
né? Então eu tirei férias no meu trabalho para trabalhar 30 dias no Mineirão na área de imprensa, né? Que E, legal. e assim, e todo mundo na época me questionava, né? Cara, tu é louco, né? Você vai tirar férias para poder trabalhar? Eu falei assim, meu, não vai acontecer um evento desse nunca mais no meu país. É, enquanto eu estiver vivo, não vai acontecer, não vai ter outra Copa do Sim, Mundo aqui, né? E eu falei, e pensei, né? Falei assim, poxa, vai ter gente de todo lugar do mundo aqui dentro. Eu não vou perder a oportunidade de entender o que que é um ambiente com tamanha diversidade. E fui, que bacana. né? Trabalhei nas Olimpíadas, dessa vez não como voluntário, fui funcionário do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, trabalhei novamente no estádio do Mineirão como gerente de projetos, né? Mas o que é super legal, e eu olho para a minha trajetória, também com bastante bondade, é saber que eu não perdi nenhuma oportunidade. Então, eu vejo a minha filha, né? Eu tive uma experiência super interessante com ela nas férias. Eu parei para pedir um suco para ela, né? E ela falou assim: Ah, eu quero um suco de uva, né? Eu falei assim: Filha, vamos pedir um suco de maracujá? Ela pode ser de maracujá. E o cara falou assim: Pode ser o suco frozen? Ela falou assim: Não, não quero suco frozen. Eu falei assim: Filha, aí eu falei com o garçom, falei assim: Traz o suco frozen, né? E aí ela tomou o suco frozen, né? Depois E de aí? 3 dias, todos os dias ela queria ir lá tomar o suco frozen, Ela né? não perdeu a E oportunidade porque você não deixou. eu não deixei ela perder a oportunidade. E olha que ensinamento fantástico, né? A gente às vezes perde a oportunidade de experimentar as coisas, né? E a gente não abre a nossa cabeça para o novo, né? Sim. Então, a gente falou de coragem, né? A gente tem que ter coragem de experimentar. Eu acho que isso é muito importante, né? Voltando para o meu momento profissional, quando eu vim para trabalhar em Ribeirão Preto, isso tem 3 anos, né? A minha filha estava com 2 anos de idade, eu deixei minha família em Belo Horizonte para poder vir trabalhar numa outra cidade, né? Uhum. Me sacrifiquei de todas as formas possíveis, volto todo final de semana para casa, né? Tem um desgaste financeiro por detrás disso, né? Mas eu não podia perder a oportunidade, né? Que Então, bom, que eu bom. acho que isso é uma mensagem, eu acho que essa é uma mensagem importante, né, para a juventude em geral, né? Tenham coragem de experimentar e não percam as oportunidades, né? Isso vai fazer muita diferença lá na frente. Gente, não tem melhor maneira da gente encerrar esse bate-papo. Nós passamos alguns minutos, mas eu tenho certeza que essa analogia, ela realmente é algo que a gente pode e deve levar para a vida. Eu fico muito feliz, Pedro, de ver alguém trazendo para os nossos alunos tantas possibilidades, tanta coragem, né, ao desempenhar aquilo que escolheu. E você disse de alguns momentos em que você mudou a rota, mudou a trajetória, né, e se encontrou fazendo um compilado disso tudo. Né? Então, assim, fica para a gente, mais uma vez, que conhecimento a gente não perde, conhecimento adquirido a gente leva para a vida inteira. Né? A gente sabe que a juventude permite que a gente faça algumas mudanças, e não só a juventude, mas a juventude a gente tem essa licença poética, né? Mas eu quero te agradecer muito, porque você trouxe aquilo que é fundamental hoje para o jovem, para as pessoas que estão aí vivendo, não no mercado de trabalho, como você disse. Antes do mercado tem o mundo que a gente está vivendo, né? Mente aberta, flexibilidade, adaptação, coragem e aproveitar as oportunidades, porque muitas vezes elas passam na nossa frente e a gente permite que elas vão embora, né? Claro que a gente entende necessidade, claro que a gente entende muitas vezes a segurança, mas que o nosso aluno, que o nosso jovem, ele se sinta corajoso para transformar esse mundo. Pedro, muito obrigada. Bater papo com você foi excelente. Quero te conhecer pessoalmente, não tive ainda esse privilégio, viu? Quero conhecer a sua filha, que eu sei que está no primeiro período. Eu ia terminar esse bate-papo dizendo que, além disso tudo que o Pedro contou, ele é pai de aluno nosso, né? Então é um prazer ter você como pai de aluno e uma pessoa assim que é uma inspiração. Muito obrigada. Em nome do colégio, eu te agradeço pela disponibilidade. Eu sei que nesse momento você fez muito network lá na Copa, nas Olimpíadas. Nesse momento está acontecendo aí, seus amigos estão trocando e você disponibilizou seu tempo para trocar conosco. Muito obrigada, viu?
Se eu puder deixar uma mensagem final aqui, né? Por Primeiro, favor. parabenizar mais uma vez vocês, né, por essa iniciativa. Eu entendo a relevância disso, então, de verdade, parabéns. Né? Reforçar aí com a galera que está assistindo, né? Não percam as oportunidades, permitam-se errar, né? São nos erros onde vão vir os maiores aprendizados. Né? Sim. E procurem aí manter a serenidade nesse momento difícil que a gente está passando. Né? Eu acho que é importante aí buscar informações, procurar ver, né, outras opiniões, o que está acontecendo, né? E ter tranquilidade. A gente vai passar por esse momento e o conhecimento ele é o caminho. Né? Então, busquem conhecimento o tempo todo, porque é ele que faz a diferença no final do dia. Com certeza. Fico muito feliz de ouvir você falar isso mais uma vez, porque a gente sabe dos desafios desse ano, né? É um ano que vai ficar para a história, né? Vai fazer parte dos livros de história em breve. E agora, o que a gente tem para dizer? O que nós fizemos nesse ano de 2020? Nós não paramos. Eu acho que o momento é de não parar, né? O movimento, ele continuou com todos os desafios, com a diversidade, mas a escola precisou se reinventar. E mesmo com os desafios, eu tenho certeza que toda essa reinvenção trouxe muito aprendizado. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Viu? Uma simpatia, competência, muito feliz. Muito obrigada, viu, querida? Não, legal. Obrigada a todo mundo que Que seja a participou. primeira de várias, tá? Tem muita Isso história legal aí. para contar. Sempre que precisar, você sabe meu contato, só chamar, vai ser um prazer. Vai virar figurinha aqui, ó, carimbada e repetida. Muito obrigada, viu, Contem querida? comigo. Grande Obrigada, abraço. gente. Foi um prazer, viu? E eu espero que a gente está chegando aí na reta final, tem mais alguns encontros. Essa semana nós vamos falar com uma professora da PUC de Relações Internacionais. Semana que vem nós temos outros cursos, mas estamos chegando numa reta final, porque o ano está quase findando e está passando muito rápido. Não percam a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de cada profissão. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Pedro. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.